Olá, a paz do Senhor a todos vocês que me acompanham. Essa é a segunda parte sobre o dom de discernimento espiritual e as minhas experiências com este dom. Acompanhe. Paladar. No dom de discernimento de espíritos, o Espírito Santo também pode falar conosco por intermédio de paladar. Ele pode falar conosco por visão, audição, tato, olfato e também pode falar através do paladar. Como Isilda, como é que funciona isso? Na Bíblia, vamos ver em Jó 20, 12, 14, que fala acerca do paladar. A minha experiência com o dom espiritual de espírito no paladar foi a questão se eu fui para poder beber uma determinada água, mas esta água foi consagrada. Essa água foi consagrada ao reino das trevas. Então, quando eu estava para consumir esta água, cheguei a provar, mas a água era tão amarga. Eu cheguei a perguntar às pessoas que estavam ao lado, mas essa água não parece ser boa. Mas as pessoas diziam, não, está boa, provavam, estava boa. Mas quando Deus está a falar conosco por intermédio do paladar, Deus pode fazer com que aquele alimento seja amargo, ou aquela água seja amarga, ou qualquer alimento que você provar. Essa é uma forma que o Senhor está a falar para ti que este alimento ou esta água está contaminada. No livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, versículo 16 em diante, fala sobre o Paulo e a menina que tinha o dom, né, para profetizar, mas era um dom profético do lado oposto, ou seja, ela profetizava, mas com espíritos de adivino. Paulo, como tinha dom de discernimento do espírito, detetou que aquele espírito que estava na menina não era um espírito de Deus, mas era espírito demoníaco. Como é que ele detetou isso? Por intermédio do dom de discernimento do espírito. O dom de discernimento do espírito vai nos fazer detectar se um pastor que está a pregar no teu púlpito ou no púlpito da igreja é pregador, é de Deus ou é um satanista. Muitas das vezes teve uma experiência de um irmão que ele estava na igreja e tinha o dom de discernimento do espírito. O pastor aparentemente que tinha retórica, pregava muito bem e era uma pessoa que aparentemente aos olhos dos homens era íntegro, mas na verdade era um satanista. Este irmão, quando estava sentado, o Espírito Santo abre os olhos dele e ele vê que por detrás daquele pastor havia uma serpente que estava com ele. E o Espírito Santo falava no seu ouvido que ele é um satanista. Mas as pessoas aplaudiam sem saber que aquilo era um satanista. Quantas das vezes estamos a colocar nos púlpitos satanistas, feiticeiros que estão a pregar? Quantas das vezes estamos a colocar intercessores que na verdade são satanistas, estão a poluir a igreja? Por isso que hoje em dia eu aconselho as pessoas a procurarem o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento espiritual eu posso compreender como o dom da proteção. Eu amo esse dom e eu falo uma das coisas que eu agradeço a Deus é o dom de discernimento do espírito. Realmente também Deus me concedeu o dom de profecia, mas o dom de discernimento do espírito, você vai discernir mesmo as profecias, se vêm de Deus, se vêm de Satanás. Sabe, essas profecias vêm da carnalidade também, porque existem pessoas que usam da profecia, mas é tudo carnalidade. Existem pessoas que estão a dar profecia, mas são profecias demoníacas. E existem pessoas que estão a dar profecias que vêm de Deus. Então, o dom de discernimento do espírito é que vai nos fazer discernir se isso vem de Deus ou não. Pessoas que têm o dom de discernimento do espírito normalmente não se sentem muito bem ao lado das pessoas, porque a tendência deste dom é que a pessoa, o Senhor pode te abrir qualquer uma área do seu corpo, do seu espírito, para te mostrar algo. Às vezes há casos que você está a conversar com alguém e esse alguém, o Senhor vai te mostrar que tem vício, por exemplo, de bebedeira. Há casos que você está a conversar com alguém, Deus pode fazer sentir cheiro de bebedeira, mas ninguém está a consumir lá. E o Senhor pode te dizer que ele tem vício, por exemplo, de bebedeira ou de cigarro. O Senhor também pode te fazer sentir se alguém tem esse lado de prostituição. O Espírito Santo pode dizer que essa pessoa se prostitui. Ele te mostra também por intermédio do dom de discernimento de espírito. Nos últimos tempos, o engano vai aumentar cada vez mais. Por isso que há necessidade das pessoas procurarem o dom de discernimento do espírito. Existem aquelas pessoas que já têm o dom de discernimento desde a nascença e há quem precisa procurar este dom. Este dom é o dom da proteção. Eu entendo como dom da proteção, porque uma igreja onde não tem o dom de discernimento do Espírito,
os espíritos demoníacos ou agentes das trevas vão fazer dessa igreja festa, porque as pessoas não vão começar a discernir se o que é de Deus e o que não é de Deus. O dom de discernimento de espírito também vai te fazer distinguir se a presença que está se sentindo naquela igreja ou o movimento que aparentemente é do Espírito Santo, se na verdade é ou não. Existe aquele falar em línguas, que muitas das vezes são línguas estranhas demoníacas e não são línguas estranhas vindas do Espírito Santo. Há igrejas que você vê muito movimento pentecostal principalmente. Você pensa que há movimento do Espírito Santo, as pessoas começam a sapatear, as pessoas começam a se mover, mas na verdade aquela presença é demoníaca. É o mover de um falso Espírito Santo e não o Espírito Santo de Deus. E quem vai nos fazer detectar que não é de Deus e que é de Deus? É o dom de discernimento espiritual. Jesus Cristo, quando estava prestes a cumprir com o seu chamado, Satanás usou da boca de Paulo para falar para Jesus que não continuasse com isso. E Jesus, detectando que aquilo que o Paulo falava não vinha dele, mas era um espírito demoníaco que estava a tomar conta da boca dele, Jesus Cristo dizia assim: eu te repreendo. Não repreendia Pedro, nesse caso estou a dizer, não repreendia Pedro, mas repreendia o espírito que estava em Pedro. Como é que Jesus detectou que não era Pedro, mas era um espírito que estava usado da boca de Pedro? Por intermédio do dom de discernimento de espírito. Então, muitas das vezes, o dom de discernimento de espírito, você vai detectar se as pessoas que você anda com eles são pessoas verdadeiras ou são pessoas falsas. O dom de discernimento de espírito também vai te fazer detectar pessoas que têm espíritos de inveja, você consegue detectar. Por isso é o que eu aconselho, pessoas que têm o dom de discernimento de espírito, peçam sempre estrutura espiritual a Deus, principalmente aqueles que abriram a visão. Nem toda pessoa que tem o dom de discernimento de espírito tem a visão aberta. Há casos que não tem, isso não quer dizer que você não tem o dom de discernimento de espírito. Você pode ter um dom de discernimento de espírito, mas a visão não está aberta. Nem toda a gente tem todas as áreas abertas. Há quem só tem o tato, o olfato, ouve, mas não vê. Porque a visão espiritual requer estrutura para aguentar. Existem casos que o Senhor vai te mostrar certos tipos de demônios que você às vezes não vai aguentar. Já houve casos em que eu estava a ir para o meu trabalho e no carro onde eu queria apanhar o táxi, o Senhor me mostrou uma serpente. Não era carro, fisicamente era um carro, mas na verdade era uma serpente que estava a funcionar como se fosse um táxi. Sinceramente, eu me arrepiei, eu me senti tão mal que eu cheguei a assustar. Foram os momentos em que eu ainda era inexperiente a lidar com esse tipo de dom. Não assuste quando ver demônio, não assuste quando ver anjos. Peça sempre estrutura ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Evita falar bastante. O dom de discernimento de espírito quer pessoas com sigilo. Há coisas que o Senhor vai te mostrar, não é para falar, mas para você saber. Porque Deus vai te mostrar isso para te ajudar a saber lidar com que tipo de pessoas é que você está a lidar ambiente. Deus pode te falar que essa pessoa que anda contigo é feiticeiro, esse é maldoso, esse é falso, esse é bom. Tudo isso para você aprender, para saber lidar. Porque esse é um dom para proteger a pessoa, para proteger a igreja. É para isso que existe esse dom. Jesus Cristo, quando começou, ou estava prestes para ir para a cruz, ele sentiu no seu coração ou no seu íntimo que já estava a chegar a hora. E o dom de discernimento do Espírito também nos faz para sentir o que é que poderá acontecer daqui a algum momento. Existem também casos em que nós podemos sentir a dor de alguém. O dom de discernimento do espírito pode te fazer sentir a dor de alguém. Por exemplo, se alguém está doente, ou está ferido, ou está a sofrer, você pode sentir uma dor, uma tristeza, que o Espírito Santo vai te falar que, por exemplo, a pessoa que está ao teu lado está a sofrer, a pessoa que está ao teu lado está triste. Há casos que o Senhor também pode te mostrar. Você pode sentir uma angústia, mas normalmente essa angústia que você vai sentir é o dom de discernimento do Espírito. O Senhor vai te mostrar que a pessoa que está ao teu lado, alguém na tua família, tem angústia, está angustiado. Eu já tive experiência em que o Senhor abriu minha visão e mostrou-me alguém a chorar, mas não me falou nada. E eu perguntava, Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo dizia que esta pessoa está a passar por problemas X, X e Y. E eu fui falar com esta pessoa e falei tudo o que o Senhor estava a falar e ela disse que estava a acontecer essa situação na vida dela. O dom de discernimento do Espírito também vai te fazer detectar se há visitação de anjo. Existe também anjo caído, que é demônio, e existe anjo de Deus. Ele pode vir a reluzir